Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom, essa semana está esquentadésima e eu vou te contar tudo o que acontece. Depois que Ernesto perguntou a Nico no capítulo anterior se ele queria saber quem são seus pais biológicos, Helena grita para ele parar. E isso faz com que o pequeno corra para o quarto. Helena então explode e farta. Ela dá um tapa em Ernesto e garante que vai se separar dele porque já descobriu sua terrível personalidade. Ele a ameaça a dizer a Nico que ela é a amante de Pedro, mas ela não se deixa intimidar e até lhe garante que sim, ela ama o mecânico. Depois disso, Helena procura o filho e ele pede a ela que não brigasse mais com o pai dele por causa dele. Então, ela esclarece que não é assim e que os dois o amam. Por sua vez, desde que Pedro bateu, entre aspas, nela de novo, Gina começa a fazer uma dramatização. Felizmente, Nelson chega para levá-la embora e impedi-la, mas ela ainda é teimosa por amar o mecânico e quer tê-lo de volta, custe o que custar. Enquanto isso, Domingos garante a Pedro que não deveria ter tratado Gina tão mal, porque ela pode tirá-lo do filho. O jovem diz que ela já está farta e que ele também ama Helena. Então o homem responde que essa mulher não é para ele porque ela é casada. Será que Ernesto vai tomar Nicolas? Mais tarde, Ernesto aparece para ver Nico e então exige que Helena não o perturbe mais. No entanto, ele garante que está pensando nele e que eles não puderam mais ser uma família. Pelo menos o pequeno ficará com eles, já que essa família não existe mais. Helena então garante ao marido imóvel que ela não poderá fazer isso porque ela tem mais direitos. Mas Ernesto quase ri na cara dela e responde que sim, já que a lei só protege as boas mães e que ela não é adúltera. Claro, Helena fica arrasada e liga imediatamente para o pai, não só para contar tudo que Ernesto está fazendo com ela, mas também para pedir o contato de um advogado. À noite, Ernesto vai buscar uma droga para aborrecer Helena e quando volta para casa coloca no café dela. Em questões de minutos, a senhora começa a se sentir tão cansada e adormece. Na manhã seguinte, Nicolas acorda Helena porque ela já está então com fome. Ela não entende o que aconteceu com ela e, além disso, continua se sentindo cansada e desajeitada, mas acha que é devido ao estresse. De qualquer forma, ela consegue ligar para Pedro e contar sobre as ameaças de Ernesto. Nelson intriga então contra Domingo. Por outro lado, Nelson está fofocando com Esther e garante a ela que Domingos é gay. Obviamente ela não acredita nele e pensa que seu marido, o homem misterioso, são apenas amigos. Portanto, o intrometido cavalheiro diz a ele que ele vai conseguir evidências. No dia seguinte, Nelson consegue Domingo e consegue então segui-lo ao vê-lo então com Horácio. Coincidentemente, ele dá ao amigo um anel pelo aniversário do seu time de futebol preferido e Nelson imediatamente assume que ele está pedindo em casamento. Ah, que confusão, viu? Por isso, mais tarde, o boato vai à casa de Esther. Mostra a ela as fotos que ele tirou de Horácio e Domingos e garante que eles são um casal. Claro, a senhora não pode acreditar no que está vendo. Pedro vê seu filho. Enquanto isso, a malvada agora sim, Gina, paga uma grande soma em dinheiro a um médico para fazer uma ultrassom e mostrar uma data diferente de gravidez. E balancear então as contas, é claro. Mais tarde, ela liga para Pedro e toca o grito para ele acompanhá-lo então à ultrassom que ele aceita. De volta ao laboratório, o mecânico e Gina veem então seu filho pela primeira vez, embora ele não esteja nada feliz. No capítulo anterior, Pedro viu seu filho pela primeira vez em uma ultrassom, que não causou absolutamente nada nele. Claro, ele aproveita para perguntar ao médico há quanto tempo Gina está grávida.
A especialista garante a Pedro que a gravidez é de 12 semanas, para que ele não duvide e nem brinque que o bebê não é dele. Obviamente, Gina já está super feliz com isso, porque consegue enganá-lo. Por outro lado, Modesto descobre que Rosa e Samuel se viram, embora fosse só porque ele ia encerrar todo o contato. Então, ele teve sua esposa sequestrada e Samuel foi espancado. Rosa, que vê o espancamento por meio de uma videochamada, implora a Modesto para não matar Samuel, o que ela aceita. Enquanto o futuro advogado felizmente não sofre ferimentos graves e fica pensando que tudo foi devido a uma agressão, tudo vai ficar apaziguado. Enquanto isso também, Helena continua adormecida sem razão, mas se recusa a ir ao médico. É claro que ela pergunta ao advogado se Ernesto pode tirar o filho dela, ao que ele responde que não pode, porque não tem como provar que ela é uma mãe ruim. Porém, o efeito da droga é tão forte que ela obviamente não sabe. Helena então acaba gritando horrivelmente com Nicholas. E as coisas estão ficando muito ruins, e isso ainda é só o começo do que está por vir. E Esther foge de Domingos de casa, será? Por outro lado, Esther é muito ruim por causa das mentiras que Nelson lhe contou sobre Domingos e acreditar também que ele é gay. Ela decide então expulsá-lo de casa. Claro, o homem não fica em silêncio e garante à esposa que isso é uma farsa. No momento em que Domingos se recusa a sair de casa, Nelson chega para saber da fofoca. Então, o bom é que isso ajuda Esther a entender que tudo era uma confusão e as coisas se resolveram com o marido. O ruim é que Nelson se sai bem, já que Esther não se atreve a dizer a Domingos que foi ele que impôs todo o joio entre eles. Ernesto aproveita o fato de Helena adormecer e meio que despida e tira uma foto dela. O vilão manda para Pedro e garante que eles continuam sendo íntimos. Obviamente o mecânico chama a senhora, mas ela não atende a ligação. Ernesto também compra outro comprimido remédio, dessa vez para dar impulsos, e coloca na água para Helena. De manhã, ela então bebe o líquido sem suspeitar que esteja adulterado e depois escreve a Pedro para que eles se vejam. Antes de ver Pedro, Helena dá ordens a Nicholas com sua governanta, mas ela grita com ele horrivelmente sem motivos lógicos, até o pequenininho sai do controle. Claro, o que acontece é que a droga alterou tudo nela. Em seguida, Helena então se encontra com Pedro, que mostra a mensagem que Ernesto lhe mandou. Ela, toda chateada, começa a dizer-lhe que ele está duvidando dela e pensa seriamente que ela é alguém, então, como posso dizer, uma pessoa mal. Já que ela também já está com problemas de Ernesto e também com problemas com o filho, ela se sente então totalmente rejeitada, coisa que não está acontecendo, tudo isso por causa das drogas, e acaba descontando tudo em Pedro. Depois que Helena respondeu a Pedro com histeria, Pedro tenta explicar que não duvida dela. Porém, a senhora fica super mal e começa a gritar que está farta de tudo e de todos, inclusive até de Pedro. Helena não se comporta apenas com grosseria com Pedro, mais tarde também com Gabriela e também com o pai. Embora ele recomendasse que ela vá ao médico para descobrir por que ela está tão cansada e transtornada, mas ela se recusa. Ernesto mancha então a reputação de Helena com tudo isso? Vamos ver agora. Por coincidência, a governanta encontra um saco de comprimidos nas roupas de Helena. Ernesto aproveita para dizer à senhora que a mulher usa drogas, mas que ele vai ajudá-la. Claro que todos botarão lá, então, a culpa em Helena por ela estar histérica, aquela coisa toda. Só que a mulher está drogada, só agora a governanta é que está sabendo disso. Porém, o que ela não sabe é que essa droga foi plantada lá. A única coisa boa sobre Helena estar tão chateada é que finalmente ela reivindica Ernesto em todas as suas letras para os canalhas que ele está fazendo com ela e até o expulsa de sua casa. Obviamente, ele a ignora, embora ela não entenda o que há de errado com ele. Andréa é uma ladrona? Enquanto isso, Andréa reclama com sua amiga que agora ela só recebe dinheiro de passagem. Então, ela recomenda que ela entregue então um negócio multinível e ganhe sua própria renda milionária. Claro, Andréa cai como idiota, mas como ela não tem dinheiro para investir e Irene não queria emprestar,
ela acaba forjando um cheque em nome de Horácio. Com esse lã, a senhora então entra no negócio. Ernesto arruina então o encontro de Helena e Pedro. No dia seguinte, como ela dormiu a noite toda por causa das drogas, Helena vê uma mensagem que Pedro mandou para ela se desculpar pelo ocorrido. Ela não entende o que está acontecendo e responde-lhe que como se nada tivesse acontecido, até o cita para vê-lo mais tarde. Claro que Pedro está todo fora do circuito, mas aceita. Porém, enquanto Helena está se bailando, Ernesto descobre sobre, então, a consulta e coloca mais drogas em sua água para acabar de novo com o encontro dos pombinhos. Ela pega, então, e adormece. Então, ela fica de pé e o mecânico, então, fica, então, sem saber o que aconteceu, porque ela vai furar mais uma vez. Uma das perguntas que mais tem acontecido aqui no canal é como Esther descobre que Domingo vê Nicolas. Bom, então, em outra questão para aliviar Helena, Horácio leva Nicolas a um jogo de futebol e convida Domingos. Como só ele disse a Esther que iria ao estádio com um amigo, ela assiste ao jogo na televisão. Por outra chance, Esther vê Domingos carregando então Nicolas na transmissão. Que coincidência! Obviamente, quando o homem chega em sua casa, ela o confronta e, apesar de sua explicação, avisa que ele só vai perdoá-lo se levar o neto para conhecê-lo. Agora vamos falar sobre os planos de Ernesto. Aliás, um assunto muito estranho. Enquanto observava Helena dormir, Ernesto se lembra de sua mãe no mesmo estado e até se pergunta se ele passou a mão com drogas que aplicou sua esposa. Qual será o segredo por trás disso tudo? Além disso, como um empresário a quem oferece sua parte de loja de ferragens lhe pediu para conversar, Horácio a vende tudo. Ernesto busca então obter os papéis de pagamento da receita anual da empresa. Enquanto isso, quando está plantado, Pedro liga para Helena e é Nicolas quem atende e avisa que sua mãe está dormindo. O mecânico pede ao menino que diga quando ele acordar que o chamou. No dia seguinte, Helena acorda intrigada e assim que Nicolas passa o recado de Pedro para ela, ela liga para ele. O mecânico diz a ela que não compareceu à consulta, mas ela nem se lembra disso. Por isso, pede que ele se encontre com ela hoje de novo. No caminho, Helena fica toda estranha pensando em seus problemas. Então, ela dirige como uma louca, sem se importar que Nicolas peça que ela se acalme e até acabe então batendo no carro. Ele pede várias vezes para que a mãe encoste o carro, mas ela não faz isso. O que acontece? Um grave acidente de carro acontece nesse capítulo. Depois que Helena bateu seu carro, ela então está gravemente ferida, mas felizmente Nicolas está ileso disso. Minutos depois, Pedro descobre o que aconteceu graças a uma mulher que liga para ele do celular de Helena e corre para o local do acidente. Ele cuida então de Nicolas enquanto sua amada é levada pela ambulância. Horácio descobre a verdade sobre Domingos. Por sua vez, Horácio fica sabendo por Gabriela que seu amigo é na verdade Domingos, pai de Pedro. Claro, ele fica imediatamente se sentindo enganado e com razão. Por coincidência, depois, Domingos vai ver Horácio em seu escritório, isso para convidá-lo para almoçar, e ele o encara. O pai de Helena garante a Pedro que jamais o perdoará por ser vil e enganado. No hospital, o médico examina Nicolas e garante que ele está perfeito, mas não é o caso de Helena, que está muito mal. Pedro liga para Samuel para contar o que aconteceu e ele conta também para Gabriela. Assim que Gabriela e Samuel chegam ao hospital, o médico informa que Helena precisa de um estudo e que eles não podem fazer isso lá. Por isso, o jovem decide ligar para Ernesto para contar o ocorrido. Todo mundo se preocupa com Helena, exceto Irene e Gina. Após a horrível notícia, Ernesto e Horácio dirigem até o hospital. No caminho, ele conta a Andréa, o que está obviamente horrorizada com sua filha. Ela liga para Irene para contar e ela só pensa que pode esperar que seu amante seja viúvo logo. Enquanto isso, Pedro liga para sua família para avisá-los e está imediatamente se preocupa e até ora por Helena. Na verdade, até Gina descobre e é claro que ela deseja que sua rival morra. Por sua vez, Gabriela continua sob os cuidados de Nicolas.
Ernesto e Pedro se enfrentam nesse capítulo. Por sua vez, Gabriela insiste que Pedro vá embora antes que Ernesto chegue. Embora o mecânico não queira, ele concorda em fazê-lo pelo bem de todos, apesar de Nicholas ter pedido para ele não sair. O problema é que no momento em que Pedro sai do hospital, Horácio e Ernesto chegam e dão de cara com ele. Ele garante ao mecânico que certamente estava com Helena e o foge após um pequeno confronto. Depois de abraçar Nicholas e dizer o quanto está feliz por ele estar bem, Ernesto organiza a documentação para a transferência de Helena. Enquanto, como Horácio lhe pediu para ir embora, Pedro descobre então para onde sua amada foi levada e vai para lá. Já no hospital privado, o médico revela a Ernesto, Horácio e Andréa que Helena está estável e que vão fazer alguns exames. No entanto, quando eles tentam colocá-la em um dispositivo, ela começa a ter confusões graves de parada cardíaca. O bom é que ela está com medo e os médicos então estabilizam Helena, embora tenham que induzir um coma para que seu cérebro esvazie. Isso não deixa Andréa, Horácio e Ernesto muito felizes. Mas e agora? Pedro vem ver Helena, embora Horácio tenha visto ali e lhe tenha pedido para ir embora. Pedro se mete no seu plano super tolo e não sai. Além do mais, ele engana a enfermeira responsável pela área e consegue entrar para ver Helena, então o incentiva e a pede para lutar por sua vida pelo amor dele e também por Nicholas. Já na hora de ir embora, Ernesto vê e é claro que afirma que sua mulher veio vê-lo, até garante que vai mandar que não deixe entrar novamente. Cinicamente, Pedro responde que isso não vai apagar o seu amor por ele e nem o dele por ela. Agora, uma pergunta que todos poderiam estar fazendo nesse momento: Ernesto poupará a vida de Helena? Após o incidente, Ernesto vai ver Helena e garante que não quer que as coisas cheguem a esses níveis. No entanto, ele também diz a ela que preferia perdê-la por morte e vê-la nos braços do Pedro seria horrível. Então ele prefere ser um viúvo do que ser um separado. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, o médico aborda então Ernesto, André e Horácio para dizer a eles que os exames mostraram que Helena consome algumas coisas. Embora os pais imediatamente digam que não, o marido garante que a governanta encontrou alguns comprimidos anteriormente. Será que o plano maligno de Ernesto passará para Helena como viciada de drogas? Então, vamos saber agora nos próximos capítulos, mas eu vou te contar ainda muito mais que ainda vai acontecer. Depois que Ernesto garantiu à família de Helena que ela poderia sim estar usando drogas, tudo vai acontecer de tudo nessa novela. O médico revela que a mistura dessas substâncias com o remédio foi o que causou uma confusão em Helena, fazendo com que ela também sofresse o acidente. Por que Horácio e Ernesto estão brigando nesse capítulo? Logicamente, Horácio reclama com Ernesto que não comentou o pequeno detalhe sobre as drogas, mas ele dá a volta por cima. Além disso, o marido abnegado aproveita para afirmar que foi Pedro quem deu as drogas à sua mulher. As coisas esquentam tanto que Ernesto acaba garantindo a Horácio que só ele é o responsável pela saúde de Helena. E além disso, manda no hospital que só deem os relatórios para ele, o que incomoda muito o sogro. Por seu lado, Pedro toca o coração de uma enfermeira ao contar-lhe a sua história de amor com Helena. Por isso, ela não apenas conta a ele sobre as drogas, mas promete mantê-lo informado sobre o progresso de saúde de sua amante. Obviamente, Pedro não demorou muito para chegar à conclusão de que foi Ernesto quem aplicou as drogas em Helena para mantê-la sob controle. Só que vocês não podem acusá-lo por não ter provas. Mais tarde, Ernesto descobre que Nicholas foi ao parque com Gabriela e Samuel, então ele vai imediatamente para casa. Já lá, dirige os dois, mas aproveita para dizer ao jovem que é Pedro quem dá as drogas a Helena. Desta vez, Samuel não fica em silêncio e responde ao homem que seu irmão é incapaz disso. Ele também ameaça processá-lo se ele continuar com sua difamação. Isso enfurece Ernesto e ele simplesmente então o comanda. Irene aproveita a situação toda pós-briga. Ernesto pede a Irene que fique em sua casa para cuidar de Nicholas e ela aceita de bom grado. Até garante que fará de tudo para que Helena não seja sentida nessa casa.
Irene trata Nicholas muito bem e é claro que aproveita a situação para, entre aspas, virar Helena. Ela se veste e até se comporta como a dona da casa e mãe da criança. O mais estranho é que Ernesto começa a vê-la com olhos diferentes. Além disso, no dia seguinte, Irene promete a Ernesto que estará ao seu lado. Isso depois que ele garante que não saberia o que fazer se perder Helena. No mecânico, o comandante Robles garante às freiras que Inês, o menino Ernesto, não se parece com um adulto e que pensa que não são iguais. Então começa aqui a suspeita de identidade de Ernesto ser outra pessoa. Por isso pede à jovem que descubra com Dona Isabel sobre o outro. A freira pergunta a Dona Isabel sobre a outra, mas ela apenas lhe diz que não pode lhe dizer nada porque eles o trancaria. Claro, a senhora lembra que um jovem dá força de seus remédios e ela teve de dizer que era filho dela, de Ernesto. Só que ela não gosta de dizer isso porque o filho que vem vê-la, que se chama Ernesto, não é Ernesto, é o outro. Mais tarde, em um momento de delírio, Dona Isabel diz à freira que o outro tinha algumas coisas a ver com Margarida. Obviamente, Inês liga para o comandante para avisar ele e pede que descubra mais sobre aquela senhora. Enquanto isso, Pedro recebe então boas notícias. Por sua vez, por ser intrigante que é ultimamente, Gina procura Pedro para lhe dizer para se afastar de Ernesto e Helena ou ela acabará novamente na prisão. Obviamente, como esperado, Pedro então garante que não fará isso, o que revolta então ainda mais a vilã. Com isso, a enfermeira liga para Pedro para avisar que Helena já iniciou um processo de intoxicação e que vai se recuperar. Isso deixa super, ultra, mega power feliz. Então isso aqui é o que vai acontecer. Nos próximos capítulos de Dou a Vida. Fica ligadinho no canal que eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência.